Oi, Viviane, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É, tudo certo. Você tá ouvindo a gente direitinho? Tá tudo certo para você o áudio? Sim, Tá. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Samanta, sou coordenadora aqui do Vai Museu de Arte Indígena. Eu sou a Jaqueline, eu faço parte do educativo aqui do museu. Então, a gente vai fazer a parte, né, do encontro com educadores. E antes da gente iniciar, eu gostaria de saber: você já conhece o museu? Já visitou o museu pessoalmente? Você é aqui de Curitiba mesmo? não, eu sou do Espírito Santo, Ai, não Que legal. conheço. que bacana, Viviane! Nossa, a gente fica muito feliz quando tem pessoas de longe que se inscrevem para fazer os nossos cursos e para conhecer um pouquinho do museu, né? É, então a gente vai iniciar agora, Viviane, e a gente vai, se você puder também, bloquear teu som. E aí, quando você quiser fazer alguma pergunta ou tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver falando, você pode levantar a mão que daí a gente te dá a vez, ou até perguntar ali no chat se for melhor para você, Tá ok. tá bom? Você tá com tempo hábil para fazer, porque o encontro ele vai durar em torno de 50 minutos a 1 hora. Sim, Sim, eu estou no tá. meu planejamento na escola, estou Ah, com tá. tempo. A gente acabou atrasando um pouquinho, até te peço desculpas, porque a gente precisa gravar a tela desse encontro depois para inserir nos nossos projetos, e a gente estava com um pouquinho de dificuldade, mas deu tudo certo. Não, tranquilo. Tá bom, então a gente vai iniciar, tá? Ok. Bom, então esse encontro com educadores, né, um museu com instrumento pedagógico na cultura indígena através do acervo do MAI Museu de Arte Indígena, ele faz parte das nossas contrapartidas sociais do nosso projeto de incentivo via Lei Rouanet, que é o projeto aí cultural via federal. A gente começa trazendo um pouquinho, né, da definição do que é o museu, porque todo mundo conhece o museu, né, tem essa familiaridade, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, o que é essa instituição. Então a gente trouxe aqui a definição, né, da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, onde eles dizem que o museu ele é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva e interpreta e expõe patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus promovem a diversidade e a sustentabilidade. Atuam e se comunicam de forma ética, profissional e com a participação das comunidades, oferecendo experiências variadas de educação, entretenimento, reflexão e compartilhamento de conhecimento. Então, o museu, a gente tem esse papel, né, educacional. A gente é uma continuação do que é trabalhado em sala de aula, a gente é uma continuação para os professores utilizarem. Muitas vezes eles acabam esquecendo que pode utilizar essa ferramenta, né? Eu sei que você não está aqui em Curitiba, então acho que às vezes você não consegue trazer os seus alunos, mas a gente também tem essa questão de estar com outros estados, estar com outras escolas, que eu vou estar explicando um pouquinho mais para você daqui a pouco também. Mas o museu, ele é esse apoio, né, para a questão educacional, mas o museu também é um pouquinho a mais, porque além de ser um apoio, uma complementação do que é visto, né, em sala de aula, o museu ele tem o seu próprio plano pedagógico, como a gente vai estar vendo aqui. Bom, então a gente, antes de iniciar, né, também a parte teórica, a gente fala sobre a nossa instituição de forma geral. E o Instituto Juliana Rocha Podolã Martins, ele foi fundado em 2009 na cidade de Clevelândia, que é uma cidade aqui no interior do estado do Paraná. E em 2016 nós começamos, né, a transferi-lo aqui para Curitiba, que foi quando a gente inaugurou em novembro. Então, o museu, né, e a constituição dessa coleção começou a partir de visitas da Juliana e aí expedições que ela fez para diversos lugares, aldeias, estados pelo Brasil todo. E isso teve início em 1997, quando a Juliana conheceu e teve contato com os primeiros indígenas, que foram os indígenas Caduel e os indígenas Terena, né, em uma aldeia próxima à cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E quando a Juliana começou, através de um convite de uma amiga, que a Juliana foi conhecer essas aldeias, e ela se sentiu extremamente envergonhada, né? Porque como brasileira ela não conhecia nada sobre a cultura indígena. Depois dessa visita, ela compra 2 vasos nessas aldeias
e a partir daí ela volta para casa muito impactada com o que ela viu, com a falta de conhecimento dela mesma sobre a cultura indígena, e ela vai atrás de começar a estudar sobre esse assunto, sobre essa temática, começa estudando essas duas etnias que ela conheceu, que ela teve contato, e aí ela convida o marido dela para fazer expedições pelo Brasil, para ela conseguir conhecer outras aldeias e outras culturas. E aí eles embarcam nessa aventura no início, então ela vai, eles viajam, né, mais de 1.000 quilômetros ali, e subindo o Brasil também, de centro ao norte do Brasil, e eles vão fazendo um percurso, né, sem conhecer ninguém, vão conhecendo no caminho, vão fazendo contatos, fazendo amizades, e pedindo para que essas pessoas levem eles o mais próximo possível das aldeias indígenas. Então ela vai conhecendo, entrando até dentro das aldeias que foram permitidos pelos caciques que ela conhecesse. E aí ela vai comprando e vai compondo essa coleção. Essa coleção, em primeiro momento, ela fica na casa da Juliana. Quando ela começou a fazer essas expedições e conhecer a cultura indígena, ela não tinha noção nenhuma, nem ideia de ter um museu ou de formar essa coleção a vir ser um museu. E ao passar dos anos fazendo essas expedições, coletando, né, comprando essas peças, isso vai tomando uma proporção muito grande para ficar tudo dentro da casa dela. E quando ela vai partilhando isso com pessoas que ela conhece, ela começa a receber convites em universidades ou centros culturais para fazer palestras sobre isso, né, sobre a cultura indígena, sobre a coleção que ela estava transformando. E aí, num dado momento, ela sente uma necessidade de democratizar o acesso dessa coleção, que era uma coleção tão importante, para que todo brasileiro, né, conseguisse conhecer, até principalmente as escolas e as crianças, que a gente sabe que tem um déficit muito grande nessa questão da cultura indígena. Então ela tem a oportunidade de ter uma casa em Clevelândia e ela começa a compor esse museu. Então ela faz toda a parte jurídica, né, para formar essa coleção num museu acessível para que as pessoas possam conhecer. E aí em 2014 ela tem o convite de um grande museu aqui de Curitiba para trazer parte da coleção. E aí que surge a ideia dela trazer a coleção para Curitiba e trazer o museu para cá. Então, hoje a gente está aqui em 800 metros, que é a parte desde o educativo, onde a gente faz as oficinas, o encontro com as crianças, recebe as crianças, como as nossas salas também, que formam o museu, que é onde a gente faz exposições itinerantes, ou onde também tem a recepção das crianças. Adiante, a gente vai passar um vídeo, onde tem todos os espaços do museu, você vai conseguir entender exatamente tudo isso que a gente está falando. E a partir, né, agora, onde o museu está constituído aqui em Curitiba, a Juliana ainda continua fazendo as expedições pelo Brasil, ainda faz as compras para as obras de arte e comporem a coleção do museu. Então, aqui é um espaço onde a gente abre para cursos, para palestras, visitas guiadas, oficinas, dentre outras atividades, principalmente a proximidade com os indígenas. Esse é o espaço onde eles vêm também, os indígenas que são aqui próximos da nossa região, e indígenas de fora também que a gente recebe, tem os recursos para poder trazê-los, né? Recursos todos advindos da Juliana. Então esse museu é o primeiro museu particular de arte indígena, né? Focado principalmente 100% em arte indígena, e a gente acredita que ainda assim continua sendo o primeiro museu particular dessa temática. Acho que é isso, né? Não faltou nada. O museu, né, o Instituto Juliana Rocha Podola Martins, ele trabalha sobre 3 pilares. Antes de eu falar os pilares, Viviane, você tem alguma dúvida? Tudo certinho? Não sei se a gente está falando muito rápido, às vezes está conseguindo acompanhar? Tudo certo? Sim, certo. Então aqui a gente tem os 3 pilares, que é o que a gente aborda também durante a nossa visita, né, aqui no espaço. O primeiro deles é a desconstrução da imagem do indígena genérico, né, ressaltando a grande diversidade geográfica, linguística, cultural e física das diversas etnias brasileiras. O segundo é a desconstrução da ideia de cultura congelada, na qual as tecnologias do mundo não indígenas não anulam a cultura tradicional, mas sim auxiliam em sua preservação. E a promoção do conhecimento, promover e contribuir para o reconhecimento
reconhecimento e valorização da presença e cultura indígena brasileira. Então, esses 3 tópicos a gente aborda de uma maneira muito natural durante a visita, né? Porque a todo momento a gente vai falando, vai discorrendo mais sobre eles. Essa imagem da cultura congelada, a gente já vê hoje que a gente tem sim algumas peças com inserção ali, por exemplo, de metal, de vidro, né, de plástico, porque os indígenas tiveram que fazer modificações para conseguir continuar fazendo essa produção, né? Então a gente vê hoje que essa questão da cultura congelada é algo que a gente trabalha muito com as escolas, porque eles chegam aqui falando faziam, usavam, né, tudo no passado. E é um trabalho que a gente faz bastante falando, não, eles fazem, eles usam, porque hoje eles ainda têm essa produção muito forte dentro da cultura, né? A gente tem muito essas modificações, mas são formas de evolução para eles conseguirem manter essa cultura viva, né? Então, a gente sempre fala, não é porque eles têm o celular, que eles fazem faculdade, que eles são menos indígenas. Muito pelo contrário, né? Eles precisam estar se atualizando para conseguir manter viva toda essa cultura, né? E a gente vai estar falando mais sobre os dados, mas são vários povos, são várias culturas, né, várias línguas presentes no Brasil hoje, e a gente precisa estar falando mais sobre isso. Você vai ver que o museu ele é mais voltado para as visitas escolares, né? O nosso foco maior são as escolas, então até a gente nem é tão conhecido assim por visitantes. Tem pessoas aqui do bairro que chegam, nossa, nem sabia, moro aqui há anos e não sabia que tinha um museu. Porque a gente faz mais uma apresentação mais voltada para as escolas, porque as crianças são o nosso foco, né? Tá levando essa cultura, tá levando essa presença indígena também para os pequenininhos, né? Então, aqui no nosso curso, né, os objetivos de aprendizagem, que é compreender que o museu e o discurso museológico, ele parte da construção do conhecimento. O espaço museológico, ele incentiva o pensamento crítico, ele desenvolve uma aprendizagem. Então, a gente recebe as escolas, assim, os professores falam um pouquinho dentro de sala de aula. E a gente vê que isso é muito importante, né? Quando o professor ele aborda um pouco do museu antes de vir, ou até mesmo o conteúdo, né, que no nosso caso é sobre a cultura indígena, eles chegam aqui e a gente consegue evoluir mais na visita, a gente consegue ajudar eles a criar um pensamento crítico um pouquinho mais fácil do que a gente tem que começar do zero. Então a gente vê que é muito importante o professor, cujo qual eles estão acostumados, né, já ter feito essa pequena pincelada ali. E aí, nessa perspectiva, o museu ele não é entendido apenas como um suporte para outro tipo educacional, como a escola, por exemplo, mas desenvolve um programa educativo próprio. Isso eu falei ali no comecinho, porque além da gente ter essa forma física, né, do que eles só escutam falar durante as aulas, o museu a gente tem o próprio plano pedagógico, né? A gente vai estar explicando mais isso para você durante a visita, mas para cada faixa etária a gente tem uma temática, a gente tem um conteúdo que é programado, então cada visita é uma visita, nunca vai ser igual, e tem também essa questão da gente expandir um único assunto. Então, às vezes o professor manda pra mim, eu quero falar mais de música, porque eu não consegui trabalhar muito bem música, ou culinária, né, ou até mesmo ritualístico. Então, a gente consegue direcionar a visita também, né, algo que a gente faz bastante. Então, o museu, ele faz o seu próprio plano pedagógico, mas sempre ali em conjunto com as escolas, em conjunto com os professores. E durante a nossa visita, que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente traz aí como compreender essas formas de abordagem do museu. Então, como utilizar o museu ali. Identificar essas possibilidades inovadoras da ação pedagógica. A gente propõe ações de caráter educativo a partir do acervo, claro, no nosso caso vai ser sobre a temática indígena, né? E abordar as temáticas transversais e interdisciplinares a partir do museu. A gente recebe muito o professor de história, né, o professor de artes, mas a gente tem que entender que os museus eles são muito mais, né? Aqui, só dentro do nosso acervo a gente consegue falar de química, de física, de educação física. Então a gente expande, né, além do tradicional, que é antropologia, história, artes. Então a gente consegue uma grande gama de matérias que não precisa ficar ali sempre circulado em história, em arte. Não, dá pra gente expandir muito mais. Isso de uma forma muito geral, mas a gente vai estar falando mais aqui sobre o Museu Indígena mesmo. Alguma dúvida, Viviane, até aqui? Tudo certinho pra gente continuar aqui a explicação? Não, nenhuma dúvida. Então, a gente tem aqui, eu acho que você acabou vendo lá na nossa
divulgação. A gente faz uma oficina, né, de boneca Hitchoko. Do online, daí quem quisesse participar tinha que estar previamente com o material, né? E as bonecas Hitchoko, elas são uma produção do povo Carajá. Elas são produzidas pelas Tuxaua, que são as mulheres mais velhas da etnia, e elas são uma forma de trazer a ancestralidade desse povo. Elas foram tombadas em 2012, não só a peça, mas a arte de fazer uma Hitchoko é tombada pelo IFAM como patrimônio material e imaterial. E o IFAM, né, ele se torna responsável, né, para preservar, né, a proteção dessa obra de arte e para que também ela tenha essa continuidade, por isso que a forma de fazer também foi tombada. Então isso foi muito importante. Não são muitas as peças indígenas que têm esse tombo, são bem poucas, e a grande maioria são rituais que são tombados, então é muito importante quando acontece. E a gente faz uma releitura dessas bonecas Hitchoko, utilizando a massa de modelar, né, o biscuit aqui com as escolas. A oficina a gente indica a partir de 7, 8 anos de idade. E a nossa proposta com a oficina é que as crianças elas façam um pensamento, né, uma análise autocrítica, que eles pensem em alguém que é importante para eles, alguém que faz parte da ancestralidade deles, alguém que faz parte de quem eles são hoje, essa pessoa muito importante, para poder estar representando ela nessa boneca, né? E aí a intenção é que eles façam essa boneca, pintem e levem para casa e conversem com a família o porquê que eles escolheram essa pessoa, né? O que levou ele, o que essa pessoa é importante na vida dele. Então é pra gente abordar mais essa questão da conversa. Muitas vezes as crianças não sabem o que seus avós faziam, né? O que eles viveram. Então a gente falta um pouco na nossa cultura essa troca, né, com a nossa própria família. Então a intenção da Hitchoko é essa, porque é isso que é o papel delas dentro da comunidade, é uma forma de ensinar as crianças quem é o povo Carajá, o que eles produzem, de onde eles vieram. Então a gente fez essa oficina, que a gente vai estar fazendo aí com você também, ao final. Pode passar. Não sei se você tem um material, Viviane, se você tem a ideia de fazer, né? Ou você quer que a gente explique e depois você faz, também é uma possibilidade, tá? Você vê o que for melhor. Se você achar, se você quiser fazer junto com a gente vai fazer no final, que a gente pode te explicar também, enfim. Se você tiver massinha de modelar, você já vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Bom, a gente tem aqui a bibliografia, Viviane, e eu vou partilhar uma pasta agora. Na verdade, a gente partilha, quando a gente manda o certificado para você por e-mail, vai também o link do nosso Google Drive, que tá toda essa parte da bibliografia aqui que a gente utiliza para fazer esse encontro, e também o que a gente utiliza para fazer as nossas visitas guiadas, né, os nossos conteúdos mais robustos, digamos assim, para você ter acesso a esse material depois, para você preparar a aula, para uma questão de pesquisa sua pessoal, enfim, para você ter acesso mesmo a esse material, porque a gente sabe que material, né, de indígena, até que hoje a gente está muito melhor, mas ainda assim a gente tem certa dificuldade, né, para achar esse tipo de material. Então, vou até te mostrar aqui, eu acho que eu tenho que partilhar a tela. Não aparece. Aqui. Isso. Aí eu vou partilhar aqui, janela, essa aqui, agora. Tá aqui. Não tá espelhando? Não é essa. Do workshop. Aqui. Agora Foi? Foi. Tá. Deixa eu abrir aqui. Viviane, então o primeiro arquivo que a gente tem aqui. Abrir os 3 já, que fica mais fácil. Diminuir ele ali. Tá bom? Não tá vindo. Tem que ir mudar a tela de compartilhamento lá. Vamos escolher todos? Acho que não. Mas aí a gente já consegue, eu acho. Pode falar.
Então aqui o primeiro material é um que a gente preparou quando a gente começou a fazer esse encontro com os educadores. E esse aqui, ele traz como museu, né, um instrumento pedagógico na cultura indígena através do acervo do MAI. Então aqui a gente reuniu as principais informações. Então tudo que a gente fala durante o curso, né, a definição do que é um museu, a história aqui do nosso museu, como que surgiu, como foi composto, né? Porque muitas vezes é isso que eu falei para você. É muito importante quando os professores eles apresentam e os alunos sabem o que vai aguardar eles. Então a gente também manda o link 360. Às vezes eles conseguem uma TV disponível para estar passando. Então aí os alunos conseguem ver um pouquinho do espaço, porque tira um pouco da ansiedade. Acaba sendo já um local mais familiarizado para eles, então eles chegam aqui um pouco mais calmos, eles já sabem o que eles vão ver, então isso auxilia bastante a gente durante a visita também, tá? E aqui a gente traz um pouquinho dos dados, né, dos indígenas, que eu vou estar explicando também durante a visita. Então esse aqui é um material bem completinho. A gente traz também aqui sobre as definições de índio, de tribo, do porquê que não se utiliza mais essas definições, que é algo que a gente trabalha bastante durante a visita também, né, essa troca de terminologias, e o que vai ser abordado de conteúdo no museu, né, então o que eles vão estar vendo aqui durante a visita, então auxilia até mesmo os professores, e aqui as nossas referências, né, então todos os sites que vocês conseguem essa informação. Aqui do Arte e Memória Carajá são porque algumas escolas elas conseguem trazer os alunos, né, com o ônibus, né, e a gente tem algumas políticas de gratuidade de ingresso, mas às vezes acaba faltando essa parte da oficina. Então aí a gente envia esse documento explicando dos carajás e como fazer essa oficina em sala de aula ali com os alunos. Então aqui é um material de apoio para conseguir aplicar essa oficina ali, tá? E esse que eu acho que é um dos nossos mais completinhos, que é o Universo Feminino no Mundo Indígena. Então aqui a gente tem toda a questão do sagrado feminino, das atividades que as mulheres têm dentro da comunidade, que é a alimentação. Elas plantam, elas colhem, né, e elas fazem todo esse processamento do alimento. Então aqui a gente traz bem certinho essa fase feminina, né? Traz a mandioca, são 7.000 espécies nativas de mandioca no Brasil, o milho colorido, né, aqui dos caingangues, dos guaranis, que são os únicos que ainda detêm dessas sementes. Então a gente traz um pouquinho, tá? E aqui a gente traz bastante fotos que também é possível ser utilizado em apresentações, né, para os alunos, de como é a maioria dos materiais que elas utilizam, né? O tipiti, o ralador. Então a gente tem aí várias fotos para ajudar nessa visualização. E esses documentos todos vão para você daí ali no nosso link do Drive. Sempre que a gente tem algum novo material, que surge outra pesquisa, a gente também adiciona ali, você consegue esse acesso. Ok? Agora, oculto isso aqui. A gente vai pro vídeo. É aqui. A gente troca de lado daí, né? Só um minutinho. Obrigada. Antes da gente seguir aqui com a visita, Viviane, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer partilhar alguma informação aqui com a gente? Para responder ali. A gente esqueceu de fazer isso aqui. Transmitir ao vivo no YouTube. Mas tinha que ser ao vivo? Não, é que daí vai ficar no nosso canal, né? Lembra que a gente falou? Mas tudo bem, a gente manda o vídeo pras meninas e elas sobem. Acho que dá pra... Pergunta pra ela se você posso iniciar, então. Posso iniciar, então, a visita, Viviane?
vou esperar ela responder ou só conversa? Espera um pouquinho. Que eu vou desligar a câmera. Senão o vídeo trava. Gente, Então fechou, já que não quer falar nada. Então só fala pra você. Então agora eu vou começar a visita. E mais uma vez, Juliana, se você tiver dúvida, levanta a mão, tá? Porque agora eu falo direto e você vai ir acompanhando pelo vídeo. Então, vou explicar um pouquinho, Viviane, eu vou seguir aqui a visita. Eu vou desligar a câmera daqui a pouco, quando eu começar a passar o vídeo, porque senão dá muita instabilidade no vídeo, tá? Então, a gente fala, a única coisa que a pandemia trouxe aqui pra nós foi essa migração pro online, porque durante a pandemia a gente não podia estar recebendo as escolas fisicamente, nem os visitantes aqui no espaço. Então, a gente acabou indo para outras ferramentas para estar presente, né, com eles. E aí a gente fez a gravação desse vídeo que você vai estar acompanhando aqui agora. A gente tentou fazer ao vivo, né, assim, com o celular, gravando, assim, passando no espaço, mas por ter muito vidro, acabou ficando bem cortada essas visitas, né? Então a gente sentiu essa necessidade e aí a gente fez através de um projeto esse vídeo gravado em alta resolução do espaço aqui do museu, das peças em exposição, que as nossas exposições fixas, né, estão aqui. E aí a gente faz com o compartilhamento da tela, como eu vou estar fazendo aqui com você, e o monitor vai sempre explicando ao vivo. Então as crianças conseguem participar de uma forma ao vivo, né? Quando eles querem fazer a pergunta, eles levantam a mão, a gente dá uma pausinha, né, na explicação e a gente abre para pergunta. Então é algo bem legal que a gente conseguiu fazer, né, durante os meses que a gente não podia estar presencial com as escolas. E aí foi algo que acabou expandindo, né? Então a gente hoje faz essa mesma visita que eu vou fazer com você com escolas ali do Rio de Janeiro, que a gente recebeu, de Minas Gerais. Então a gente já fez com várias instituições aí, espalhadas, e a gente tem um valor diferenciado, mas também tem um custo para essa visitação, tá? Então eu vou fechar aqui a minha câmera. E aí agora, se você precisar fazer alguma dúvida, alguma pergunta, você aciona ali a mãozinha, que daí eu escuto o sinal, porque daí agora eu vou direto só fazendo a visita, tá? E eu vou ter que ir aqui, né? Aqui. Então, a gente começa na bilheteria. Então, aqui já é a entrada do nosso espaço, do museu, onde a gente recepciona as escolas, a gente recepciona o visitante. Aqui a gente explica sempre as regras do nosso espaço, né? Então, quando as pessoas estão fisicamente aqui no espaço, a gente tem a questão da regra do não tocar, né? Das fotos sempre sem o flash. E hoje esse espaço também conta com a Galeria Macunaíma, que faz parte aqui do museu hoje. Eles fazem a venda de arte popular brasileira, então eles fazem a venda de várias peças de várias regiões diferentes e, claro, também, né, peças indígenas. Então alguns indígenas acabam fazendo consignado com eles, deixando aqui algumas peças para venda, tá? Fisicamente, quando as pessoas estão aqui no museu, em cada andar tem aromas diferentes, tem cheiros diferentes aqui no espaço. Então, conforme a gente vai andando durante a visita, cada andar a gente tem esse aroma. No primeiro pavimento a gente tem um aroma ali de buriti, no segundo a gente vai ter ali o cheiro da floresta amazônica, que a gente fala, é um cheiro de canela. E o último pavimento a gente tem ali o de madeira verde, então parece que a gente está entrando assim numa floresta, né? Então a gente tenta trazer um pouquinho dessa proximidade que os indígenas têm, né, com a natureza. A natureza é o sagrado dos indígenas, então a gente tenta trazer isso durante a nossa visita também. Ao subir as escadas para ter acesso ao primeiro andar, aqui os visitantes têm algumas fotos tiradas dentro do Parque Indígena do Xingu, que é a primeira terra demarcada indígena brasileira. Ela foi uma iniciativa dos irmãos Vilas Boas para tentar proteger os povos indígenas. E aqui a gente vai falar também da pintura corporal, né, da pintura do grafismo em si. Eles conseguem já ver um pouquinho aqui. Aqui nós temos as redes. A rede é uma produção feminina dentro da comunidade. São as mulheres que fazem o processamento, né, do algodão ou da palha para estar fazendo a rede. Acompanhando ali comigo essa rede do canto do lado esquerdo, né, essa rede branca mais baixa, ela é feita a partir da fibra do algodão. Essas três que estão no canto direito, elas já são feitas a partir da fibra da palha, ali do buriti. E a rede marrom mais alta, que está no canto superior do lado esquerdo, ela já é feita a partir da fibra da casca da castanheira.
Essa é uma produção bem específica do povo Zoé, então só eles conseguem essa extração a partir da fibra da casca para estar fazendo essa produção, não só de redes, mas também de tipóias para carregar criança e também de cestaria. Então, a rede ela é a cama dos indígenas, né, o que eles utilizam para dormir, né, no dia a dia, nas semanas. Não são todos os povos que dormem em redes, isso é bem bacana também. Os caingangues aqui do sul, eles dormiam em esteiras, então acho que isso é bem importante também, porque não é geral. Aqui a gente passa essa projeção, que é o nosso primeiro corredor, que traz uma obra do Daniel Dac, que traz algumas imagens, né, da fauna, da flora. Tem algumas divindades escondidas nas imagens. Aqui no cantinho do lado esquerdo a gente consegue ver ali uma divindade, né, um indígena escondido ali no cantinho. E a gente faz um trabalho com as crianças assim menores de tentar encontrar onde é que estão essas divindades escondidas, né? Porque os deuses indígenas nada mais que são os elementos da natureza. Então é o fogo, é o ar, é a água, é a terra. Então a gente precisa entender que esse sagrado indígena não tem como a gente falar sem falar de natureza, porque o sagrado deles nada mais é que a natureza. E a gente sabe que hoje, com o desmatamento, né, a poluição dos rios, tem se tornado mais difícil para eles essa produção que a gente vai estar conhecendo aqui hoje. Por quê? A gente já não tem materiais que eles utilizavam em abundância, então por isso a gente já vê essa mudança de certos materiais para o metal, né? A miçanga, que é o plástico, que entrou para substituir aí algumas sementes coloridas que já não existem mais. Então a gente tem essa inserção já hoje desses materiais industriais. E atravessando essa floresta, a gente chega nessa releitura de uma oca, onde quando as crianças estão aqui, elas sentam nos banquinhos, elas podem acompanhar, ter essa sensação, né, como é que seria entrar dentro de uma oca. Essa releitura em menor escala, uma oca indígena, como a gente vai ver nas imagens daqui a pouco, ela chega a ter 29 metros de comprimento, e esse é o modelo xinguano, que está localizado ali no Parque Indígena do Xingu, tá? Então mudou, o povo indígena muda o formato da casa também. Aqui a gente consegue ver essa estruturação, então é feita a partir dos cipós, dos troncos, galhos de árvore, é feita toda essa base dessa casa, da maloca, como eles chamam na região. Aqui a gente consegue ver toda essa estruturação pronta, né? Então a gente vê ali, ó, toda essa amarração para vir colocando a palha. É um processo bem demorado a fabricação dessas casas, envolve sempre toda a comunidade. Então aqui a gente consegue ver a proporção, né? Elas são enormes, né? E a porta é bem pequenininha. Eles precisam se abaixar normalmente para adentrar nessa casa. É uma questão de proteção para eles, né? Se algum animal silvestre tenta entrar, só tem uma entrada ali. E de frente com essa porta, na parte interna, sempre vai ter uma fogueira. Questão de proteção também. Então a gente consegue ver nessa proporção. E nessa foto a gente consegue ver bem esse lado que se sobressai. Porque existe toda uma tecnologia para a construção de uma oca, né? E às vezes a gente fala tecnologia e indígena na mesma frase e a galera fica... Mas como assim, né? Porque muito para os jovens, né, para as crianças, até para alguns adultos, a gente linka muito a tecnologia sendo algo muito mecânico, né, algo muito elétrico. E tecnologias são facilitações da nossa vida. E aqui uma oca xinguana, ela se sobressai um lado, porque no Mato Grosso, que é onde está localizada essa região do Xingu, é muito quente. E aí nos períodos de calor, que no Mato Grosso faz cerca de 40 graus, você entra dentro de uma oca dessa, dá cerca de 26, 27 graus. O inverno deles, que faz 29, 28 graus, lá fora, dentro dessa oca, tá 24. Então não abaixa, não aumenta muito a temperatura. E isso por conta desse lado que se sobressai. Além disso, por ter a fogueira, né, dentro dessa casa, essa parte ressaltada funciona como um exaustor, então tira um pouco da fumaça, né? Não toda, ela fica bem embaçada assim para entrar, mas ela também funciona como um exaustor, então regula a temperatura. Então esse pé direito de quase 16 metros tem essa função aí de climatizar mesmo essa casa. Então, quando a gente fala de cultura indígena, a gente fala de tecnologia sim, né? E aqui, no interior da nossa, né, aqui o visitante consegue
ter essa pequena sensação como seria. A gente tem um exemplo de algumas redes e a gente conta aqui também com a releitura dos bancos em formatos de animais que a gente vai estar vendo durante a explicação, durante a visita, como são os originais daí, né? Então aqui é para as crianças sentirem como seria sentar num banco desse, né? Porque a gente tem, como eu falei, essa questão de não tocar, né, nas peças aqui do espaço. E adentrando no primeiro corredor, a gente tem o mapa do Brasil, onde a gente fala aqui um pouquinho sobre essa presença indígena, né, no país. Não tem nenhum estado que não tenha aldeia indígena. A gente encontra essas ocupações em todos os estados, até mesmo dentro do Distrito Federal. Esse recorte, né, no mapa, essa região em destaque em verde, é porque quando a Juliana começou essas expedições, as expedições foram levando ela mais para o norte nessa época. Então, a gente tem esse recorte um pouco maior de etnias dessa região, mas a gente tem também aqui de Pernambuco, os Funiô, temos ali os Cariri Chocó de Alagoas, então a gente tem uma grande variedade aí de povos. São 500 peças em exposição hoje no museu e são cerca de 73 etnias em exposição, então são várias etnias, né, de várias regiões e não só aqui do sul, né? O Parque do Xingu, como eu disse no comecinho, é a primeira terra demarcada indígena brasileira. O marco ele foi ali desde 1940 até 1961, que é quando foi demarcado efetivamente o parque. Aqui a gente tem um mapinha mostrando essa ocupação. Hoje são 16 etnias dentro do Xingu e ele foi uma tentativa dos irmãos Vilas Boas para tentar proteger os povos indígenas. Na época, eram cerca de 7 etnias nessa região, que são originárias da região, mas como essa entrada é muito grande, muito forte, muito extensa, né, do não indígena, eles acabaram realocando outros povos que estavam em outras regiões para dentro do Xingu, né? O Xingu ele foi demarcado ali em 1961 como a primeira terra indígena, mas no começo ele chamava Parque Nacional, então houve uma mudança, né? O Parque Indígena do Xingu, ele foi nomeado daí a partir de 1973, tá? E aqui a gente tem um mapinha da localização das aldeias ali nessa região, que são 16 povos. Na época de formação do parque eram 22, mas a grande maioria delas não se adaptaram a essa região, né? Porque você muda um povo indígena de região, você muda a cultura deles, você muda a argila, a madeira, então muitos não se adaptaram e voltaram para o seu território de origem, né? E aqui no sul a gente conta com 4 etnias remanescentes, né, tanto aqui no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é o povo Guarani, o povo Caingangue, o povo Xetai e o povo Xoclen. São as 4 últimas que a gente tem aqui em todo o território no sul, né? O estado do Amazonas é o estado que mais tem povos indígenas, são cerca de 60 etnias só nessa região. São 200 línguas só ali, né? No Brasil hoje são faladas mais de 270 línguas. Cada povo indígena tem a sua língua mãe, que a gente fala, que é a língua da etnia. O português vai ser ensinado a eles a partir dos 8, 9 anos de idade, mais ou menos, tá? E aí a gente aborda um pouquinho, né, dessa grande variedade que a gente tem hoje no país. Do outro lado, de frente com o mapa, a gente encontra essa parede com aves pintadas. Essa é uma obra do Daniel Conrad. Essas aves são pintadas à mão, uma a uma. E aqui a gente faz uma apresentação, uma primeira apresentação sobre o processo de plumagem. A maioria das etnias não faz o abate do animal para a produção de um cocar, a grande maioria faz a remoção da pena. E aí eles capturam essas aves utilizando a armadilha, a arapuca, e vai fazer o processo da remoção sempre na lua minguante. Tem que ser nessa fase da lua? Tem que ser nessa fase da lua. A gente tem menos sensibilidade à dor nessa fase. Então, rituais aí até para cura de doenças, eles programam, né, se possível, para acontecer nessa fase da lua também. Então, ou eles vão remover as retrizes, que são penas de cauda, ou remiges, que são penas de asa, ou as coberteiras, que a gente chama de plumas, né? Nunca de 2 regiões, que é para a recuperação do animal ser rápida. Então, preciso de pena de cauda, vai ser pena de cauda. Cresceu a pena, solta o animal na natureza, né?
A Juliana sempre conta pra gente que é comum você ver algumas aves andando no meio da aldeia sem um topinho de penas na cabeça ou sem uma asa, porque eles acabam se acostumando com o tratamento mesmo e acabam adotando ali aquela comunidade para viver. Então isso acontece bastante também, né? Mas são raríssimas as etnias que se alimentam da carne desses animais. Mas se acontece alimentação, aí é feito o abate do animal para fazer a alimentação, tá? Aqui as penas, né, de gavião real, também chamado de arpia, as penas de cauda desse animal ou a pena de cauda de arara, a gente vai encontrar em cocar de liderança, como um cacique, um pajé, um xamã, eles que vão estar utilizando dessas penas no cocar, que é uma forma da gente identificar quem é a liderança dessa comunidade, tá? A gente vai falar também, além de técnicas de emplumação, a gente fala também de técnicas de pigmentação. A gente tem alguns povos que conseguem fazer tapiragem. A tapiragem a gente utiliza na biologia para falar de a mudança de cor da pena de uma forma natural, né, utilizando toxinas naturais, que é o caso dessa aqui que eu vou contar para você. A gente fala do povo Enau e Nenauê, essa é a técnica deles. Tem outros povos que têm outras técnicas de pigmento, tá? Então aqui, para fazer a mudança da pena da cauda do papagaio do verde para o amarelo, eles vão utilizar essa rãzinha que você está vendo aqui do lado esquerdo do vídeo, né? É uma rã acinzentada, ela tem várias pintinhas nas costas, eles amarram o animal para esse processo, então dá para ver que não mata, né, o animal. E aí eles vêm com esse pedacinho de madeira passando nas costas, fazendo essa fricção para que solte, né, esse lubrificante da pele do animal, né, essa secreção. Eles coletam, misturam com algumas frutas, com água também, e vão alimentar o papagaio com essa toxina. A pena do papagaio, que ela é naturalmente verde, como você consegue ver bem no canto, no segundo animal do lado direito, ela tem esse tom, eles removem essa pena, e nessa região que vai estar sem pena, eles passam um pouco dessa secreção também. E conforme a nova pena ela cresce, ao invés de crescer no verde, ela cresce no amarelo. Então, a tapiragem a gente chama que acontece esse processo natural e o animal não morre durante o processo, né? A única coisa que acontece a gente chama de toxina porque acontece essa reação química dentro do organismo do animal que faz essa mudança da cor do verde para o amarelo. Quando eles removem essa pena amarela, a nova pena, se não alimentar a ave novamente com essa secreção, ao invés de crescer amarela, ela vai crescer verde naturalmente, né? Então, a tapiragem, ela só é efetiva quando se tem essa toxina. Ela não vai ser para sempre aí no animal, né? Aqui a gente tem essa foto já da pena bem grande, já no amarelo. E essa é a técnica do povo Enau e Nenauê. Tem outros povos que têm outras técnicas, tá? E aqui a gente tem as fases dos tipos de emplumação. Os indígenas brasileiros são referência em arte plumária, são diversas técnicas diferentes catalogadas, só aqui dos nossos povos. E aqui a gente adentra no primeiro espaço expositivo, que é a produção de arte plumária. Aqui a gente conta com as 3 cestarias que eles utilizam para armazenar as penas. A gente tem cocar que leva quase 2 anos para ficar pronto, porque o processo de coleta é um processo demorado. E aí eles vão armazenando nessas caixas aí específicas para pena. Então a primeira vai a pena de cauda, a segunda a pena de asa e a terceira, que são menorzinhas, vai aí a pena de as plumas, né, que são as mais delicadas, que são guardadas em pequenas quantidades. Aqui, desculpa, a gente começa a ver um pouquinho dos cocares, tá? O cocar, ele é uma produção masculina. Então, são os homens que fazem essa produção dos cocares dentro da comunidade. São eles que fazem todo o processo de coleta, né, da remoção da pena, ao processo de montagem de um cocar é feito pelos homens. E aqui a gente consegue ver, né, as diversas etnias. Aqui a gente tem do povo cinta larga, esse cocar feito inteiro com penas de papagaio. A gente consegue ver bem o tom da pena natural, né? Que é essa pena verde,
Tem alguns tons de amarelo, de vermelho, mas ele é essencialmente verde. E aqui conta com um cobre-nuca de pena de mutum cavalo. A gente já vai falar mais sobre cobre-nuca, sobre a nuca em si, do que ela simboliza. E aqui a gente tem o cocar do povo Inauê, que foi passado pela tapiragem. Então a gente vê que não fica nenhum tom de verde, a pena fica completamente amarela. Esse cocar é ali de 98, a gente consegue ver esse amarelo bem forte, né? Ela não acaba desbotando, ela fica amarela mesmo. Mas a gente consegue ver que é o mesmo processo da gente fazer a pintura do cabelo, né? Essa pena ela fica mais quebradiça, ela fica mais ressecada, e a gente consegue ver isso aqui nessa parte também. Eu falei que os cocares eles são uma produção masculina, mas as mulheres utilizam, né? As mulheres utilizam os cocares, normalmente elas ganham de presente do irmão, do filho, do marido, elas fazem o uso, mas elas não fazem a peça, tá? Aqui a gente entra na primeira curva, que é dedicada ao povo Carajá. Esses são saiotes, né, feitos de palha. O saiote dentro do povo Carajá, ele é um uso masculino, então são só os homens que utilizam. Mas, por exemplo, aqui no sul, os guaranis, os caingangues, é tanto a mulher quanto o homem que pode utilizar um ritual. E se a gente pega um saiote ali, por exemplo, o sateré maué, são as mulheres que utilizam. Então não é uma via de regra, né? A gente sempre deixa isso muito claro. Quando a gente fala de cultura indígena, a gente precisa tomar um certo cuidado para não generalizar, né? Porque cada um vai ter uma forma diferente de utilização daí. Aqui a gente vê o occipício, que é esse grande cocar, que é utilizado no ritual de passagem masculino do povo Carajá. Aqui a gente tem a foto de como ele fica na cabeça, os meninos adornados com os saiotes menores, com as braçadeiras, com as perneiras, que é o conjunto que é utilizado no ritual de passagem. Todos os povos têm rituais de passagem, o feminino é sempre diferente do masculino, tá? Aqui é a visão da frente. O ritual de passagem é importantíssimo para eles, ele marca essa entrada para o mundo adulto. Não existe adolescência na cultura indígena, ou você é criança ou você é adulto, e eles marcam isso com esses rituais de passagem. Então esse cocar traz a representação do sol, né? A gente vê nesse formato arredondado que o cocar tem. Essas varetas saindo do meio representam esses raios solares. A pessoa que usa está pedindo para ser iluminada, para que ela seja boa, que ela faça o que é correto, né? Então ele fica uma grande aura em volta da cabeça, faz um efeito aí muito parecido, né, com o pavão, com a cauda aberta. Então é esse equilíbrio com a natureza, com o divino que eles buscam, né, através dessas peças. E o cocar, né, todas essas peças que a gente está vendo até aqui, eles são de uso ritualístico, né? Eles só usam no momento do ritual. No dia a dia, eles não fazem uso de cocares, não fazem uso de braçadeiras. Ele é um uso ritualístico. Então, é no momento de ritual que eles vão se adornar, que eles vão se vestir. Aqui a gente consegue ver esse contorno do museu, né? Esse primeiro andar. Acho que você reparou que o museu ele é em curvas. A gente traz o contorno da sucuri ancestral. Na região central, muitos povos têm um mito de criação meio similar, que é da grande cobra ancestral. Então, para eles viviam no mundo espiritual e eles chegaram até aqui no mundo terreno através dessa grande cobra. Então, eles vieram montados a cavalo nessa cobra e ela atravessou o véu para o mundo terreno. Só que a viagem foi muito cansativa e aí ela entrou num processo de hibernação e ela dormiu toda enroscada. Quando ela acordou, ela sentiu a dor e a perda que tinha nesse mundo. E ela resolveu se retirar e retornar para o mundo espiritual. Quando ela se arrastou para sair, essa grande cobra, ela deixou os vales e os cânions. Quando choveu, esses vales eles encheram de água e se transformaram no rio. Por isso que para eles, todo rio ele se encontra em algum momento, porque ele é o único contorno dessa grande sucuri. Então, muitos mitos de criação envolvem essa grande cobra, né, essa sucuri ancestral. E diz também que alguns povos retornaram para o mundo espiritual porque também não conseguiram se acostumar com o mundo terreno. Alguns escolheram ficar, outros resolveram voltar. E aí o museu foi pensado, né, pela Juliana, né, e pela nossa curadora, que é a dona Ana Itália Paraná Mariano, nessas grandes curvas. E aqui a gente tem a luva da tucandeira, que é a nossa peça mais famosa, né? Também chamada formiga bala, né? A tucandira,
que ela é utilizada no ritual de passagem do povo Sateré-Maué, o ritual de passagem masculino. Do povo Sateré-Maué. Então aqui o menino não tem uma idade fixa, né? Pode acontecer ali dos 16 aos 22 anos. É um preparo físico e mental. Então assim, ele domina a técnica de implumação, tem força física, domina a técnica de caçada. Ele vai estar preparado, ele passa pelo ritual. Então ali nessa luva, como você consegue ver, é costurada a tucandeira, que é essa formiga. A tucandeira, ela não tem um veneno propriamente dito, mas ela causa muita dor no sistema nervoso central. E a dor que ela causa é tão forte que pode levar a pessoa a ter um choque anafilático, ela pode vir a óbito, tá? Não tem caso entre os indígenas, esses casos aconteceram entre pessoas não indígenas. Aqui nessa luva vai cerca de 50 formigas de cada lado, então é quase 100 formigas por luva, e é colocada uma em cada mão do menino. Não é só o menino que vai passar, a gente vai conseguir ver aqui, são vários que acabam passando, e esses meninos são ancorados, então a gente consegue ver ali os familiares, os parentes, segurando o cotovelo desse menino, apoiando ele, porque é um lembrete que tudo que ele passar pela vida, né, de bom ou de ruim, a família, a comunidade está sempre ali, apoiando eles, ajudando eles, tá? E a todo momento eles dançam e chacoalham a mão, então a tucandeira vai picando diversas vezes a mão desse menino. É um ritual que dura aí cerca de 7 dias. No primeiro dia eles conseguem ficar cerca de 2 horas. A maioria desmaia, passa mal, eles são retirados desse primeiro dia e o pajé faz o uso de um antídoto, né, que ajuda a aliviar essa dor e o inchaço. A mão fica extremamente inchada, né, não dá nem para ver o espaço entre os dedos de tão inchado que fica. No outro dia eles já conseguem ficar cerca de 3 a 4 horas, isso vai aumentando a resistência deles ao uso dessa luva, tá? E ao final, no 7º dia, se eles ficam do nascer ao pôr do sol, eles completam o ritual e aí eles se tornam homens. Então eles podem se casar, eles podem fazer parte dos grupos de plumária, de caça. Então eles entram para essa vida adulta. Não passou no ritual, derrubou a luva, parou de cantar em algum momento, eles são retirados. Espera mais 1 ano e tenta passar de novo. Então a criança ela tem que efetivamente passar para ela estar preparada para essa responsabilidade, né? Não existe adolescência na cultura indígena. Para eles, ou você é criança ou você é adulto, e eles marcam isso com esse ritual, né? Então essa é uma das nossas peças mais famosas. Aqui a gente tem o tucanape, que é um cocar de liderança. A gente consegue ver ali o uso da pena do gavião real, o uso da pena de cado da arara, que marca esse uso como sendo da liderança. E ele é muito utilizado durante o Quarupi, que é o ritual fúnebre que acontece ali no Parque Indígena do Xingu. Então ele é bem utilizado, né, nessas festividades, mas pode ser utilizado também em outras, não é exclusivamente para o Xingu, para o Quarupi. E aqui a gente tem os cocares do povo Kayapó. O povo Kayapó, assim como os Guaranis Míbia, que são os Guaranis aqui do sul, né, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm um ritual de nominação. As crianças aqui, elas recebem o nome com cerca de 5 anos de idade. Isso porque para elas, né, para eles precisam conhecer essa criança para então dar um nome para ela. Porque como que você dá nome para um bebê? Você não sabe o que ele gosta, onde fazer, a personalidade desse bebê. Então primeiro você aprende quem é essa criança para então dar nome para ela. Até receber o nome, eles são apelidados. Aqui tem as crianças utilizando para passar no ritual. Eles são apelidados. Aqui a gente tem a mulher fazendo o algodão, né? Eles são apelidados de curumim e um pequeno apelidinho. Então, se a criança é muito parecida com a mãe ou com algum parente, tem alguma característica física muito marcante, eles criam esse apelidinho para a criança. Então, curumim e o apelido, né? Que provavelmente não é o nome que ele vai receber. E no dia de receber o nome, ele utiliza um desses cocares. É a primeira vez que a criança utiliza um cocar no ritual de nominação, que é com cerca de 4 a 5 anos, que é quando eles entendem quem é essa criança, tá? Os adultos também trocam de nome. Quando o homem e a mulher eles se tornam pais pela primeira vez, muda-se o nome deles, porque eles precisam de uma nova força para essa nova responsabilidade que eles vão adquirir. Então eles trocam de nome, esquecido esse primeiro nome que eles recebem quando ainda são crianças. E quando eles se tornam avós pela primeira vez,
também troca o nome. Porque é diferente se você criar um neto de você criar um filho. Então, eles fazem essa troca de nome aí durante a vida, né? 3 vezes. E aí, se esquece aquele nome e só é chamado por esse último. Aqui a gente tem o Ocupari, que é esse cocar que é um dos mais diferentes. Ele é utilizado no ritual de passagem do povo Kayapó, dos meninos, e ele vai com essa talinha na cabeça e é espetado ele aqui pra cima. Os Kayapós, eles têm essa característica do cabelo raspado aqui na frente da testa, esse miolo aqui da cabeça, porque para eles é uma forma de abrir o pensamento, para que você sempre esteja apto para aprender. Então, eles fazem essa raspagem, então é bem simbólico para eles. E é um dos grafismos que a gente mais encontra de corpo inteiro. Então, ali, ó, desde a bochecha até o pé é feito o grafismo. E eles têm muito essa relação com a pele, né? Se a tua pele tá machucada, se a tua pele tá marcada, porque o teu interior não tá bem, né? Então, o seu exterior, ele reflete o teu interior. Então, aí eles têm essa relação muito com a pele. Por isso que o grafismo deles vai no corpo inteiro, tá? Aqui a gente vai chegar nos Bororo. Os Bororos são uma das etnias mais reclusas que a gente tem. Aqui eles têm um ritual importantíssimo, que é o ritual de furação. Aqui as crianças, elas recebem o furo do lábio inferior e o furo da orelha quando eles têm cerca ali de 1 ano e meio, 2 anos, que é quando eles aprendem a falar. Esse aqui é o furador, a ponta dele é feita com osso, né? Eu sempre falo, a única diferença para os furadores nosso pro deles é o material, que o deles é feito de metal e o nosso é feito, o deles é feito de osso e o nosso é feito de metal. E se você pegar a unha e vir cutucando, descendo aqui no dente até o comecinho da gengiva, onde encaixa o dente na gengiva, vai ser nessa altura que eles vão fazer o furo. O que simboliza, né, esse furo? Porque eles colocam uma madeirinha bem fininha. E cada vez que a gente fala, essa madeira bate na gengiva. E dói, né? Cada vez que a gente fala, essa madeira bate. E é um lembrete para a criança. Tome cuidado com o que você fala. Porque a gente constrói e destrói as pessoas na palavra. Então, precisa se pensar antes de falar alguma coisa, né? Então, é esse ensinamento de pensar antes de falar. O furo da orelha, que é o mesmo que o nosso, aqui tem um valor mais... não é estético, é um valor mesmo simbólico, que é o escutar mais em vez de falar. Né? A gente nasce com 2 orelhas e uma boca, então a gente nasce programado para escutar mais do que falar. Então eles ensinam o mais novo que quando o mais velho ele fala, você para e escuta o que ele tem a dizer. Essa pessoa viveu mais tempo, ela sabe muito mais, então você precisa aprender com ela, você precisa ouvir. A cultura indígena tem escrita a partir da década de 70 e não são todas, são só algumas. Então, a grande maioria é sempre passada através da oralidade, contando. Então, se você não sabe parar e ouvir, você não consegue aprender, né? Então, esses furos não são estéticos, como é pra gente, eles têm esse fim ritual mesmo. E eles fazem muito também o furo do septo nasal. Aqui a gente tem o parico, que é o cocar, o conjunto, não só o cocar, né? Mas a viseira, a narigueira ali que a gente está vendo no furo do septo nasal, o labrete, que é muito utilizado ali no lábio também. O parique, ele é utilizado no ritual fúnebre do povo Bororo, e aqui a gente tem toda essa composição. Aqui a gente tem outros adornos, né? A gente tem aqui os grampos de cabeleira, o peitoral, o labrete bororo, que é muito utilizado, né? Não só o peitoral, não só no ritual, mas também fora deles. Aqui a gente tem o covuro bucapor. Eles são conhecidos por fazer esses labretes que vai nesse furo do lábio inferior. Esse labrete ele é feito com a pena da ponta da asa da arara. E essas peninhas azuis são do peito do beija-flor. E essas penas pretas que vão abrindo como parênteses ali, são também de penas de asas de beija-flor. Esse labrete é uma produção só deles. E eles fazem esse mosaico, então eles vêm colando essas pluminhas no labrete.
E os Kapor, eles têm uma língua de sinais, que não tem nada a ver com a nossa Libras, né, a língua brasileira. É uma língua deles, que eles desenvolveram, porque com o passar dos anos houve muita consanguinidade dentro da etnia. Eles não casavam com outros povos, nem nada do tipo. E muitas das crianças nasciam já com problemas auditivos, né, surdas. E aí eles acabaram desenvolvendo essa linguagem de sinais. Tem até alguns vídeos que você consegue ver no PIB, vai estar no material lá dos educadores, que mostra eles falando um pouco. Hoje em dia já é bem mais raro, está quase sendo extinta essa linguagem, porque eles já começaram a casar com outros povos, casar com não indígena, então meio que acabou com essa síndrome. Então as crianças hoje não aprendem mais a língua de sinais dos Kapor. E aqui a gente vai falar da peça, que ela é essa materialização do pilar de desconstrução dessa cultura congelada. Aqui você está vendo o cinto do Cauca, que é esse cinto feito, claro, hoje com o cadarço, material reciclável. Os sinos são de metal e tem o pássaro dissecado ali, que é o chechel. O cinto do Cauca, ele é utilizado pelos guerreiros de Ucauca lá na comemoração do Quarupi, que é o ritual fúnebre. Então, o Cauca é a última instância do ritual, é onde eles fazem essa renovação da vida, da vitalidade. Então, acontece essa luta que parece muito o jiu-jitsu. É uma luta bem de chão, você tem que virar o teu oponente, tirar os joelhos dele do chão para conseguir ganhar essa luta. O pássaro dissecado, só quem tem são os grandes ganhadores. Então tem guerreiros calapalos que tem 7 chechés assim, no cinto, que são os grandes vencedores mesmo. E ele é essa materialização do pilar, dessa desconstrução do indígena congelado. A gente vê já a exceção do metal. Antes era feito o uso de casco de corça, por exemplo, casco de alguns animais que já são extintos na natureza no Brasil. Então os indígenas fizeram algumas modificações para manter ativa essa fabricação, não só do cinto, como essa questão da vitalidade do Cauca. Então a gente vê essa inserção, né, dos materiais já industriais para continuar essa produção cultural. Aqui a gente tem máscaras cara grande do povo Tapirapé. A gente vai falar muito do uso da máscara. A maioria das máscaras não tem um uso específico em um único ritual. Algumas são utilizadas para rituais de cura em específico, mas outras não. Aqui a gente tem um pouquinho do povo Rikbatsa. Aqui a gente consegue ver nesse cocar o cobre-nuca. A nuca é um ponto máximo de chakras dentro para alguns povos indígenas, dentro do nosso corpo. É onde a gente troca de energias, é onde entra, onde saem as energias boas e ruins. Então, em diversos rituais, eles fazem essa proteção da nuca, utilizando aqui como essa peça, com esse cocar já com o cobre-nuca embutido. E tem etnias que fazem esse cocar solto. A gente vai entrar aqui na exposição das abelhas indígenas do Brasil. Essa exposição ela não está mais em cartaz, a gente tem outra atualmente, a gente só precisa atualizar o vídeo, tá? Mas aqui a gente falava muito dessa relação que os indígenas têm com a abelha. Eles utilizam a cera que as abelhas produzem, né? Que é essa que a gente consegue ver nessa plotagem do chão, que é onde eles depositam o mel. Essa cera eles utilizam como cola. E aqui a gente fala das melíponas, né? Que são as abelhas nativas do Brasil, que são as abelhas sem ferrão. As crianças não sabem, né, que as abelhas nativas não têm o ferrão. Essa abelha africana, europeia, que é a abelha listradinha de preto e amarelo, ela chegou até aqui, né, através dos europeus. E aqui a gente mostra para as crianças essa colmeia industrial, que a gente faz para elas colocarem o mel. Então ele tem um pouco da cera também, né? Então como a gente faz, depois a gente tem aqui a natural. As abelhas nativas, né, os indígenas utilizam tanto mel na alimentação, quanto própolis, né, para fins medicinais, e a cera como cola, né? Então eles têm essa extração sempre que possível da natureza. As melíponas, né, como o caso da tubuna, que é essa abelhinha preta, cada uma tem uma
forma de se defender, já que elas não têm o ferrão, a toxina. A tubuna, ela tenta entrar, por exemplo, no ouvido, no nariz, como forma de defesa. A jataí, que é essa marronzinha que parece bem um mosquitinho, ela enrosca no cabelo, ela vai girando, girando no cabelo até fazer um nó mesmo. A guaraipo, ela vai se jogando na gente como se fosse dando petelecos, como forma aí de afastar. E a gente fala também da polinização, né? Sem as abelhas a gente não teria os alimentos, né? Então a gente fala muito dessa questão que hoje a Europa faz também, de reativar essas populações de abelhas, porque é muito importante não só para as flores, mas para a nossa alimentação quando elas fazem a polinização. E aqui a gente tem essa colmeia natural, né? Num tronco de árvore, que é onde elas fazem na natureza. E a gente fala aqui dessa questão de equilíbrio que elas trazem, né? E hoje, infelizmente, os agrotóxicos que a gente vem utilizando cada vez mais nas plantações, por exemplo, na soja, mata as abelhas num raio de 60 quilômetros. Então, a gente precisa estar mais atento a isso, né? E aqui a gente tem o Mihara, que é um Cocar rickbatsia, que é um cobre-nuca, um protetor de nuca também. Ele é utilizado nas guerras, então aí ele vem cobrindo essa nuca. O cabelo humano na lateral, ele é sempre de um parente do guerreiro, porque a função desse cocar, quando eles vestem, é a pessoa ser descaracterizada, para que só o guerreiro se sobressaia. Então, para que só o guerreiro se sobressaia, mas ele precisa lembrar que ele precisa voltar bem, com vida, para a comunidade. Então, os familiares, as mulheres, as filhas, as mães, cortam um pedacinho do cabelo e entregam para esse guerreiro colocar ali no cocar, para que ele lembre de voltar bem, de voltar vitorioso, né? Aqui a gente passa por outras etnias. Aqui a gente tem o Zapinagé com couro de cobra, no cocar, o Baniwa. A gente vai agora para a parte dos adornos, né? Então aqui a gente tem as tiaras, brincos que são utilizados para o ritual. O uso da tiara é um uso feminino, os homens não utilizam tiaras. Algumas mulheres não gostam de usar o cocar, então como saída elas utilizam a tiara, tá? E a gente tem aqui a parte da caça. A caça é uma atividade masculina, só os homens caçam, as mulheres não caçam. Para elas trazem a vida para esse mundo, então elas não têm o direito de tirar essa vida. Aqui a gente está vendo o indígena matiz, utilizando a zarabatana. Os matis têm as zarabatanas de 3 metros, que é essas zarabatanas gigantescas, que só eles conseguem utilizar. No peito dele a gente consegue ver ali o kit caça. Então, nesse kit caça, nessa mochila, vai madeira, se precisar fazer fogo, vai pompom, né, com o algodão, se precisar fazer novos dardos. Tem o curare que eles utilizam. Os matis são exímios preparadores de curare, eles conseguem extração de curare, tanto de rãs, sapos, como de casca de árvore, que é o que eles mais utilizam para caça, né? Então, caça vai ser sempre veneno paralisante, o veneno mortal vai ser mais utilizado em guerras daí. O arco e flecha, que a gente está bem acostumado a ver, os meninos aprendem a utilizar a partir ali de cerca de 6 a 7 anos, eles já sabem como utilizar os arcos e flechas. A gente tem também as lanças, aquela lança no canto de ponta vermelha, que tem a serrilha, é uma lança de pesca. O peixe ele é escorregadio, né, é liso, então a serrilha prende o peixe. Então sempre que você vê ponta serrilhada, vai ser sempre para pesca. Tá? Ali a gente tem uma pataxó no outro canto, né? A gente vai ver que a ponta dela vai afinando, porque ela já é utilizada para caça terrestre comum. Então, ponta fina, caça comum, ponta serrilhada vai ser sempre a pesca daí, tá? A gente tem aqui o povo Funiô, eles são os que mais compartilham medicina. Então a gente tem muitos livros, a gente tem muitos artigos publicados por eles. Então isso é muito importante, né, para nós ter esse contato, né, ter essa sabedoria, né, ancestral. Esse aqui é um manto de feiticeiro. Então o feiticeiro ele também é uma liderança, né, além do cacique, do pajé e xamã. Ele cuida dessa parte de doenças, dessa parte ritualística também. E subindo para o próximo pavimento, a gente vai falar mais das atividades femininas. Aqui a gente passa por esse grafismo do casco da tartaruga. E esse primeiro espaço aqui é a nossa cinemateca, onde a gente passa vários
documentários, vários filmes aqui nesse espaço, então a gente vai sempre trocando. E dentro dele é pintado algumas lendas indígenas. Também é uma obra do Daniel Conrad, que é o mesmo que pintou as aves no outro andar. Então, de um lado a gente tem aqui a lenda do Petanguá, que é o cachimbo sagrado do povo guarani, como surgiu, né, essa utilização. E do outro lado a gente tem a lenda de criação da erva mate, como surgiu o mate para eles, né? O mate que a gente consome no chimarrão, no chá, é uma herança indígena. Então foi explorado primeiramente pelos indígenas aqui do sul. E entrando no pavimento, a gente consegue ver primeiro a canoa. Ela é a nossa maior peça, ela tem 7 metros. É uma canoa Camaiurá, ela veio lá da ilha do Morená, do Parque do Xingu. Ela cabe cerca de 8 pessoas, mais ou menos. Ela é esculpida a partir de um único tronco de árvore. Então, a partir de uma única árvore, se dá esse formato, né, esculpindo na madeira. Dentro dela, a gente deixou 6 remos, que o visitante consegue ver o grafismo, né, o formato, como muda. Cada povo tem a sua identidade visual. Então, a gente consegue até reconhecer as etnias pelo grafismo. Cada um é único. E o grafismo está muito presente, a gente vai ver muito nesse andar. O grafismo nada mais é que uma oração, que um pedido. Para eles, esse grafismo é uma forma de agradecer. No remo, está agradecendo ao rio pela viagem segura, pelo alimento que o rio fornece, pela sede que o rio mata. Então, tudo é essa relação com a natureza, né? No corpo também está pedindo essa proteção, que seja uma boa caça, está pedindo que seja um plantio próspero, né, para que tenha abundância. Então, vai estar sempre presente. Desse lado, a gente fala da cerâmica. A cerâmica ela é uma produção feminina, mas são os homens, como você consegue ver nessas fotos, são os homens que mergulham no rio para retirada da argila, são eles que esculpem os barrancos para fazer essa retirada da argila. E todo o processo de molde, pintura, queima, aí é feito exclusivamente pelas mulheres, tá? Então, é claro, os homens também utilizam para alimentação, mas todo esse processo é feito pelas mulheres, tá? Aqui a gente vê o povo Quiniquinaua, aqui a gente tem o povo Terena, eles têm essa característica da cerâmica bem avermelhada. A gente tem figuras de animais em cerâmicas, potes, panelas, vasos em cerâmicas, mandalas de proteção do povo Caduel. Então, eles utilizam em vários momentos. Aqui no povo Caduel a gente consegue ver as técnicas de pigmentação. O amarelo aqui, o verde, o branco que a gente está vendo, eles são extraídos a partir de casca de árvore, uma produção bem específica dessa etnia, tá? A grande maioria vai utilizar de urucum e genipapo. Aqui a gente tem o primeiro vaso da coleção, né, a título de curiosidade. Essa foi a primeira peça que a Juliana adquiriu indígena e foi a partir desse vaso que veio o restante da coleção que a gente está conhecendo aqui hoje. Então, o primeiro contato dela foi com os Caduel. Aqui a gente entra nos Waurá. Os Waurá, eles são conhecidos internacionalmente pela cerâmica. A cerâmica deles é extremamente resistente. Ela passa por 5 processos de queima. Então fica uma peça muito resistente. Dentro dos moitarás, uma cerâmica Waurá é uma nota de R$200. Então é uma de maior valor para fazer troca. Essa aqui é a beijuzeira, que é a panela que as mulheres utilizam para fazer o beiju, que a gente chama por tapioca, né? Sai uma tapioca aqui de quase 1 metro de comprimento, porque quando um grupo de mulheres cozinham para todos que estão ali, não só para a família delas. E a gente consegue ver aqui bem o grafismo, né? Tá sempre presente. O grafismo ele traz essa questão de proteção do alimento, que seja abundância, que nunca falte. Essa aqui é uma bijuzeira infantil. As meninas aprendem a fazer o biju com cerca de 6, 7 anos, que é na idade também que os meninos aprendem a caçar. Então, desde muito cedo, eles são ensinados, né, a fazer. As crianças não têm a obrigação de estar produzindo, mas todos eles têm que saber fazer, tá? Aqui a gente tem cerâmicas do povo Matiz, do povo Marubo, que a gente consegue ver já que muda bastante o tom, né? Então, conforme a gente vai indo mais e mais para o Amazonas, vai ficando um pouco mais branca essa cerâmica. Então, a gente consegue ver que a região, ela influencia muito dentro desses afazeres. E aqui os instrumentos musicais. A música, ela está sempre presente dentro da comunidade.
todo mundo sempre canta junto, participa ativamente dos rituais, com exceção de ritual de cura, né? A pagelança, o xamanismo é exclusivo daí dos pajés e dos xamãs, só eles fazem essa parte daí de toque de instrumentos e cantoria. Mas no restante, ritual de batismo, ritual de passagem, todo mundo canta junto, tá? Aqui a gente tem os bancos em formatos de animais, esses são os originais. Os bancos que têm formatos de animais, como de tamanduá, onça, tartaruga, tatu-bolinha, peixe, gavião, são bancos masculinos. Só os homens fazem, só os homens sentam. Para eles, sentando nesse banco no formato do animal, eles absorvem essa força do animal. E absorvendo essa força do animal, eles utilizam dessa força para caçar. As mulheres, elas não caçam, então elas não vão sentar nesse banco. O banco feminino é esse banco aqui ao lado direito, que tem essa corda. É um banco bem próximo do chão, porque para as mulheres toda a força delas vem da terra. Então esses bancos bem baixinhos, bem colados ao chão, é uma forma de canalizar essa força da terra que elas utilizam para plantar, para colher. E o banco de liderança, que é esse banco central, eles vão ser sempre quadrados ou arredondados, que é o banco utilizado pelos líderes, porque um bom líder está em equilíbrio com a natureza, e não com o único elemento, né, como a terra ou o animal. Então, a natureza como um todo. E essas máscaras, elas são ritualísticas, são utilizadas em diversos rituais, ritual de plantio, de colheita, ritual fúnebre, mas você não enxerga através dessas máscaras. Então essas máscaras aqui, você tem que olhar para o chão para não tropeçar, para não cair, porque durante esse momento do ritual eles são livres para dançar, para correr. Então, sem aquele julgamento alheio, você não cuida do que o outro está fazendo, você cuida do seu. Então por isso que é necessário olhar para baixo. Já aqui a gente tem o Apapatai. O Apapatais, eles são forças da natureza. Aqui nesse vídeo que eu vou passar pra você, a gente consegue ver cada Apapatai tem um tamanho, eles têm uma coloração, tem um rosto diferente. E esses espíritos de Apapatai são espíritos para cura de doenças. Então aqui a gente vai ver esse trechinho. Eles fazem uma espécie aí de teatro utilizando os apapatais. Então a gente consegue ver um pouquinho, ó, desse ritual que é para cura, ó. Então eles perseguem, né, as crianças, a comunidade, porque é uma forma de renovar essa aliança com o espírito. Você precisa dar uma festa de apapatai para renovar essa aliança com o espírito para que haja cura. Então a pessoa normalmente está acamada há muito tempo, o pajé não conseguiu curar, xamã não conseguiu curar, é a doença de apapatai. Então daí para fazer a cura são apapatai, como a gente consegue ver ali no vídeo. E aí a pessoa que está doente normalmente não consegue dar a festa, então ela escolhe alguém para representar ela. Então pode ser um parente, pode ser um amigo, daí é essa pessoa que efetivamente vai utilizar da máscara. Os alargadores de orelha, né? Os alargadores a gente vai ter uso em diversas etnias, como a gente consegue ver aqui nessas fotos. Quanto maior um alargador, pode saber, mais respeitada é essa pessoa. Quer dizer que essa pessoa escuta mais do que ela fala. Então, eles têm muito essa relação com o ouvir, né? Não só ouvir o outro, mas também os sons que a natureza emite. As aves, elas têm um canto diferente para se avisar quando tem predador na área. Então, as crianças são ensinadas a reconhecer esses sons também. E aqui a gente tem um pouquinho da pintura, né? Que não só vai nas peças, mas também vai no corpo. Do lado esquerdo tem o urucum, que é a partir dessa semente que vem a tintura do vermelho. E do lado direito a gente tem o genipapo, que é a partir desse fruto que vem a tintura do preto para fazer a pintura. O mesmo padrão de grafismo que vai no corpo é o padrão que vai também nas peças, né? É a mesma tinta utilizada, é o mesmo processo de pintura. A gente tem povos como os caiapós, que só quem faz a pintura são as mulheres, tá? Então elas que acabam fazendo não só a pintura do corpo, do pessoal que vive na comunidade, como também a pintura dos objetos. Até mesmo arco e flecha são as mulheres caiapós que pintam. Mas aí vai de etnia para etnia, tá? Aqui a gente tem esse panelão, que é o que as mulheres utilizam para fazer o peixe muquecado, para fazer o milho cozido, a mandioca cozida. Então é nessas grandes panelas que elas cozinham, né? Claro, muita quantidade de pessoas, então tem que ter sempre essas grandes panelas para conseguir fazer grandes quantidades aí de alimento.
Aqui a gente tem mais adornos femininos, braçadeiras, tangas de semente, que elas vão utilizar nos rituais. Aqui os aspiradores de rapé. O rapé ele é utilizado para a cura de doenças do espírito, né? Então é só o pajé ou o xamã que faz o uso. Aqui a gente tem outras máscaras de utilização, tem máscaras de corpo inteiro, como é o caso dessa Meinako, que também é uma papatai. No meio temos uma papatai infantil, então as crianças também podem ser acometidas por doenças de papatai, e aí se faz o ritual para cura. E ao lado, essa é a Tamokós, é a máscara utilizada pelos Paraí para ritual de casa nova. Então, quando eles constroem uma nova oca, eles fazem essa máscara. Essa máscara ela é feita a partir de casca de árvore carbonizada, então ela é extremamente frágil. 3 homens vestem essa máscara e fazem uma dança, entrando, saindo e entornando essa casa, para que espantem o mal, para que espantem os maus espíritos, para que não assolem essa nova casa. E ao final, uma dessas máscaras é colocada na entrada, as outras são carbonizadas, elas são queimadas, para que seja um sentinela, para que esse espírito de Tamokós sempre esteja ali protegendo essa comunidade, essa nova casa. E com o passar dos anos, ela vai ali soltando, ela vai ficando só o rosto. Quando fica só o rosto, ela também é carbonizada. E aqui a gente tem as Hichoku, que são as bonecas carajás, que é a partir delas que a gente faz a oficina. Então aqui a gente consegue ver vários cenários. Um conjunto Hichoku tem 500, 700 peças. Tem aqui a mulher no ritual, o homem na canoa, né, indo pescar, a mulher grávida, tendo a criança. A Hichoku ela é uma produção feminina, como eu falei. Então, as mulheres fazem, entregam para as crianças, para que eles entendam quem eles são, o que eles produzem, né, da onde eles vieram. Então, essa forma de ensinar o lúdico, né, ensinar através do lúdico. E aqui, por último, a gente tem as máscaras de tuluri. O tuluri ele é uma fibra extraída de uma palmeira, que é um tecido. E aí, essas máscaras são das etnias do Alto Rio Negro, que é os Ticuna, que são as duas da ponta, e a do meio, que é Cobeua. As Ticuna, elas são utilizadas no ritual de passagem feminino dos Ticuna, e a Cobeua do meio é utilizada no ritual fúnebre deles. Então, elas trazem aí cada uma o seu significado e a sua utilização. E o tururi ele também é utilizado para fazer tipóias, para fazer roupas hoje em dia. A gente tem ecobags feitas a partir do tururi, tem alpagatas feitas também a partir desse tecido, tá? Opa, não podia ter feito isso antes. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir de novo. Foi isso a visita. Viviane, você tem alguma dúvida, alguma pergunta ali da visita? Não? Ok. Você vai querer fazer a oficina? Você tá com material? Ela tá encantada hoje. Ai, que bacana. Quer fazer? Ok. Então, eu tô aqui com a bolinha. A gente faz a bolinha da massinha com 30 gramas, mais ou menos, né? Aqui pra você ver. E a gente sempre explica, não só para as crianças, porque a gente faz ela também com adultos, o biscuit, quanto mais a gente esquenta a massinha, melhor fica, né? É mais fácil de modelar. A gente tem uma forma de ensinar para as crianças como fazer, por onde começar, porque alguns não sabem, não tem o costume de mexer muito com o biscuit, então a gente auxilia eles dando esse passo a passo, né? Então a gente sempre fala como eles têm que fazer alguém que é importante para eles, né? Um parente, um amigo, que eles vão representar essa pessoa. A gente sempre fala para separar essa massinha em 2 partes, uma parte menor e uma parte maior. Essa parte menor a gente reserva para fazer o braço, para fazer a atividade, né? Às vezes eles querem fazer eles fazendo a atividade favorita deles, então a gente também deixa bem livre, tá? Aí
a gente começa fazendo uma cobrinha com essa massinha. Se eu estiver indo muito rápido, você me avisa ali no chat, tá? Ou se quiser ligar o microfone também fica à vontade. Então a gente faz uma cobrinha, mais ou menos do tamanho do dedo mindinho, para ficar mais fácil pra gente modelar. A partir dessa cobrinha, a gente vai fazer as perninhas, a gente faz o tronco e faz a cabeça, tá? Então a gente sempre pega uma caneta, a gente dá canetinha para eles pintarem, né? Então fica no espaço para eles poderem fazer desenhos, grafismo ou roupa, né? Se eles quiserem. E aí a gente segura, deixa eu fazer mais pra perto. A gente segura num formato de pinça e aí vem com a caneta fazendo o vãozinho da perna, né? Fica um pouco estranho, fica um pouco desengonçado. E aí a gente transforma, né, essa parte que tá chatinha, a gente vai pincelando pra fazer a perninha, ó. Pra fazer o vãozinho da perna. E vai modelando, né? Às vezes ele fica com marca, ó, ele fica com a dobra. Daí tem que passar bem o dedo pra poder tirar essa dobrinha que acaba ficando. E aí o tamanho faz do tamanho que eles querem. Aqui. Peraí, já fica... Aí, deu certo. Deu certo? Uhum. Assim. Aí fica o corpinho, a gente vai aumentar esse corpinho, né? Puxar aqui, ó. Vai modelando, vai subindo mesmo ele pra fazer o corpinho. E desse corpinho a gente vai fazer a cabeça. Então a gente faz o ombro, né? Esse ombro com o dedo pincelando mesmo, ó. Pra fazer a cabeça. Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, né? Mas daí eles fazem bem certinho. Daí a gente fez o ombro, fez a cabeça e fez a perninha. A gente normalmente faz sentada, né? Como uma hichoko mesmo. Então daí a gente dobra as costas do boneco, né? E dá umas batidinhas na mesa mesmo pra ele poder sentar, né? Pra ficar fixo. Segura lá de frente. Assim? Isso. Tirou. Aí. Tá. E aí, a gente vai arrumando, né? Dando os acabamentos. Às vezes, pra secar, tem que deixar escoradinho em algum objeto, porque senão não fica sentadinho depois, tá? E a gente sempre fala para as crianças, seca em 2 dias, por isso a gente faz com biscuit. A gente não faz com argila, porque demoraria mais tempo, a gente não tem esse tempo no museu, né? Então eles levam para casa, como eu disse para você no começo. Então, mas se os professores quiserem fazer com argila, a gente tem, eu não sei aí na sua região, mas aqui no Paraná algumas escolas recebem argila para trabalhar com os alunos. Então aí os professores conseguem fazer com argila, tá? Daí ela tá sentadinha. Deixa eu tentar pegar aqui ela. E aí com a massinha aqui que a gente reservou, a gente faz a parte do cabelo, se quiser fazer, se não quiser pintar, mas dá pra pintar. Os bracinhos e também a atividade se quiser fazer. Tá? Então daí a gente aquece essa parte aqui também, né? No calor é mais fácil de fazer. Então para fazer o bracinho a gente vai precisar de uma bolinha bem pequenininha. Faz a bolinha e daí a gente vai fazendo uma cobrinha. Faz a cobrinha. Claro, o tamanho do bracinho também, se quiser fazer um pouco maior para abraçar a atividade ou fazer um menor. Também dá para não fazer braço, as originais de Choco não tinham braço. O braço ele veio a partir do contato com o não indígena. Antes as mulheres não faziam braço. A questão era só... Perdi o bracinho. A questão era só você trazer a representação da pessoa, né? Não precisava ser perfeito, mas hoje em dia tem o braço. Então, daí pra grudar o braço, dá pra ou fazer com palitinho de dente, quebra a pontinha pra fazer, ou mesmo com o biscuit, assim, a gente vem, coloca na altura e vem passando a mão bem quente, ó, pra fazer esse grude. Daí vai passando o dedo, alisando pra fazer a junção de um biscuit com o outro. Acho que tá dando pra ver. Daí faz essa junção do braço. Ó, derrubei. Aqui.
E faz o mesmo processo do outro lado. Essa é a primeira vez que eu faço em vídeo. E faz do outro lado o mesmo processo, né? Faz a cobrinha menor e da mesma coisa vai passando o dedo. Se a mão estiver quente, facilita. Que daí faz essa junção da massinha do biscuit mais fácil. Assim. Aí o cabelo é muito particular de cada um, né? Se quer fazer comprido, se quer fazer liso ou encaracolado. Esses dias até não tinha pensado sobre isso, mas a própria estudante trouxe, ela fez uma cobrinha bem fininha e enrolou no palitinho de dente para poder fazer cachinhos, né? Então eu achei bem legal, conto para todo mundo agora também, porque não era uma visão que eu tinha, né, para fazer. Então fica a critério daí de cada um para fazer. A gente aprende também. A gente aprende com eles, sempre. Sempre aprendendo com eles. É uma troca. A gente sempre fala, as visitas são uma troca, né? Não só com professores, mas também a gente aprende muito com as crianças. E aí o cabelo, né, faz o tamanho que quer e da mesma forma vai pincelando com a mão. Deixa meio tortinho. Dá pra fazer com o palitinho também, né? Então corta a pontinha do palito e vai e prega o cabelo. Deixa eu apoiar aqui pra conseguir fazer melhor. Eu vou fazer a minha segurando um mapa mundi. Isso que eu não vou desenhar. Já tá segurando. Aqui. E daí pinta como quiser. Dá pra pintar depois que seca, dá pra usar tinta. Molhado ainda não dá pra pintar com a tinta ela acaba soltando, mas quando ela seca dá pra pintar com tinta ou com canetinha esferográfica, dá pra pintar ela também. Daí pode fazer o rosto, né, pinta como quiser. Daí fica aí a critério de cada um deles, ok? Alguma dúvida, Viviane, alguma pergunta? Precisa que eu repita algum processo? Não tá parando. Preciso de um palitinho. Tá? Certinho. Tá. Muito bem, então. Né, da minha parte era isso, né? Aqui do nosso curso. No máximo até amanhã, que é sexta-feira, eu já te mando o certificado, né, do nosso encontro aqui hoje. Se não tem nenhuma outra pergunta, alguma dúvida. Não. Vamos agradecer, então? Sim. Então, a gente queria agradecer a participação, né, aqui no curso. Espero que tenha gostado, né, aprendido um pouquinho aqui sobre o MAI, Museu de Arte Indígena. Viviane, muito obrigada pela tua participação, né, pela inscrição, pela participação. A gente teve 5 inscritos, né, Jaque? Uhum. E você foi a que veio hoje, participou. A gente fica muito feliz, porque a gente dispõe do tempo, né, e principalmente a pessoa que está longe, e a gente conseguir aproximar. Então, a gente fica imensamente grata. Se você quiser seguir a gente no Instagram, eu acho que você já segue, que deve ter sido lá que você viu os nossos encontros. A gente está sempre postando as programações que a gente tem online também. Então, a gente está sempre à disposição, se você quiser adicionar a gente no WhatsApp, mandar e-mail, enfim, se um dia surgir alguma dúvida. E, claro, também, se você quiser marcar, né, as visitas guiadas online, da mesma forma que a gente fez com você hoje, a gente também faz com as crianças, né, a partir de 7 anos. De 7 anos online.
E aí a gente vai parando, vai explicando, vai trocando ideias, então fica bem bacana, né? É uma forma da gente falar sobre a cultura indígena e levá-la, a cultura indígena, em vários lugares do Brasil também, tá bom? Então eu te agradeço imensamente, bom trabalho, e acredito que é isso. A gente vai deixar um pouquinho o chat aberto aqui, caso você tenha alguma dúvida ou alguma consideração, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.